versículo de número 36. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 36 em diante, até 39, diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Naquela tradução ali diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Esse texto aqui, versículo 36 até o 39, no seu contexto ele fala de salvação. É um contexto que está falando sobre salvação. E também está falando sobre perseverar, perseverança. É o que mais nós devemos ter, uma vez que nós estamos trilhando os caminhos do Senhor e sabemos que não é fácil e vai existir tribulações, lutas, perseguições. Estamos trilhando o caminho do Senhor e o Senhor sempre fala conosco através da sua palavra, não é apenas nesse versículo, mas em vários versículos da Bíblia. Tem essa consolação, ou essa exortação, melhor dizendo, a Deus nos chamando a perseverança. Devemos perseverar, porque sabemos que não é fácil. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. De modo que, quando nós terminarmos esta jornada, o que Deus nos prometeu? A salvação. Muitas das vezes, nós até olhamos para esse versículo como bênção material, ou como alguma coisa que nós precisamos, e o Senhor também nos atende. Mas como eu disse, o contexto aqui, essa promessa aqui, é de salvação. E Ele diz que aquele que vem, virá, e Ele não vai demorar. Mas o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não me agradarei dele. O Senhor está dizendo para nós que nós não podemos retroceder, que nós não podemos parar aquilo a qual um dia nós iniciamos, que é a caminhada no Evangelho. Como eu disse no início, nós sabemos que é difícil às vezes, porque muitos de nós passamos por essas lutas, e tem lutas que muitas das vezes que vêm realmente para nos fazer retroceder, nos fazer parar. Mas o contexto diz que aqueles que retrocedem, aqueles que param, o Senhor não se agrada dele. Aquele texto diz que o justo que viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque esse que parou, que desistiu de trilhar os caminhos do Senhor, esse que desistiu, ele está indo para um caminho de perdição. Ele está indo para um caminho que não tem mais volta, que é a destruição do corpo e da alma, que é o inferno. Por isso o contexto diz que
o Senhor não se agrada desse tal que começou o Evangelho e por vários e inúmeros motivos, ele decidiu parar, ele decidiu recuar. Em outras palavras, eu poderia dizer que ele se acovardou e ele retrocedeu, porque ele não foi forte o suficiente, não teve fé o suficiente. O versículo aqui, o texto aqui, fala dessa fé que traz ânimo para continuar, que traz força para continuar no Evangelho, força para ir mais adiante, ir mais além, mesmo com todas as circunstâncias. E no 39 ele diz que nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós aqui hoje não somos dos que retrocedem, mas dos que creem, dos que estão firmes. Não somos daqueles que vão parar pelo meio do caminho, por qualquer motivo que seja. Nós somos daqueles que creem para conservação da alma. Porque Jesus vai voltar. O texto diz que ele vai voltar em breve. A gente já serve a Deus há um tempão, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E ele vai voltar. E a gente precisa estar firme com Deus. A gente precisa estar firme nos caminhos do Senhor. A nossa fé não pode se abalar. Por maiores e mais difíceis que sejam as circunstâncias que nos advêm, a gente tem sempre que lembrar isso, que se nós recuarmos, o Senhor não vai se agradar de nós. Por isso nós não podemos parar a nossa caminhada, parar a labuta de jeito nenhum. Como eu disse, eu sei que talvez não. Você pode dizer, mas você não sabe o que eu enfrento, o que eu já enfrentei, é uma luta que estou passando no meu trabalho, na minha casa, na minha igreja, com meus irmãos. Mas quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Aleluia. Tu pode até mudar de igreja, de pastor, de rebanho, mas você precisa continuar firme nos caminhos do Senhor. Quando eu era diácono da igreja, há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu fui pregar numa congregação e um obreiro lá do púlpito, né, assim que eu terminei de pregar, um obreiro do púlpito colocou a mão no meu ombro e ele disse que eu seria o próximo dirigente da congregação que eu congregava, né? Tocava lá, era música, ajudava o pastor, e ele disse que eu seria o próximo dirigente da congregação, mas que no tempo certo Deus ia fazer a obra naquele lugar. E ele no final ele disse assim: guarda tu esse segredo. E eu guardei o segredo, não falei para ninguém. Mas quando ele profetizou isso, 2 anos antes de eu assumir a igreja estava cheia. Tinha muita gente na igreja. No início lá da congregação de Porta das Águas, tinha muita gente. E quando 2 anos se passaram, a igreja estava vazia. Não tinha ninguém na igreja mais. Por motivos de alguns erros de alguns pastores que passaram por ali, a igreja esvaziou completamente. E eu não tinha nenhum objetivo, nenhuma vontade de ser dirigente de igreja, de ser pastor. Minha esposa, então, nunca teve. E aí, quando eu estava prestes a assumir a igreja, chegaram lá na congregação 2 presbíteros para ajudar lá na obra. E o dirigente da congregação na época, que era o pastor João Neves, alguns aqui dos irmãos conhecem, ele olhou para aqueles 2 presbíteros
E eu pensei, a profecia não vai se cumprir agora, porque chegaram meus presbíteros e eu sou diácono, vão dar mais prioridade para o diácono, o presbítero assumir a congregação, do que eu. Fiquei em paz. Mas quando é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus, não adianta tu se esconder. Tem um corinho assim? Não adianta se esconder. E aconteceu que aqueles dois presbíteros, eles, quando chegavam na congregação, parecia que era bênção. Mas um deles comentou comigo assim, em particular: olha, se eu assumir aqui a congregação, eu vou colocar você para ser o meu segundo. Eu não vou colocar fulano não. E esse que ele estava se referindo era um amigo dele, que vinha todo dia no carro com ele. E eu olhei para ele e disse: não, eu não quero, pode colocar o irmão mesmo. E aquele presbítero, o que ele mais fazia era falar mal do amigo dele para mim. A falsidade é um dos quesitos muito ruins. E Deus está vendo. E Deus está observando tudo isso. Glória a Deus, aleluia. Deus estava observando aquilo ali e nos testando. Foi uma das piores épocas da minha vida, porque quando a gente ia pregar, parecia que era uma disputa de quem pregava melhor para poder assumir a igreja. Aquilo estava me causando, me fazendo mal, porque parecia que eu queria aquilo. Eu tinha dias que eu ia para o culto e eu ia bem e voltava ruim. Aconteceu isso? Você ia bem para o culto e voltava ruim do culto para casa, de tanta tribulação que eu passei ali com aqueles dois irmãos, com aqueles dois presbíteros. Mas uma das coisas que que eles foram reprovados, o primeiro foi a falsidade, o segundo foi o descontrole emocional. Um dia eu estava numa reunião que o pastor fez conosco lá, um desses dois presbíteros comigo. A esposa de um chamou lá na porta e disse assim, foi falar com o esposo dela para ir embora. Ele deu um grito com ela, que a irmã ficou assim, tão sem graça, mas de uma ignorância tão grande, que eu pensei comigo: se esse homem faz isso com a mulher dele, imagina com a noiva do Senhor, com a igreja do Senhor. Deus estava mostrando ali que aqueles dois presbíteros, eles não tinham um chamado. E o pastor que estava também observando, viu? E o motivo maior não era a vontade de Deus. Não adianta, eles poderiam ser até pastor já, mas se não fosse da vontade de Deus, não adianta. Aí o pastor tomou a decisão, me colocou para ser o dirigente da igreja. E olha como que eu comecei a ser dirigente da igreja. Quando eu assumi, ele fez uma reunião, estava ele, as nossas esposas, e ele disse assim: quem aqui vai apoiar o diácono Oséias? Ninguém levantou. Olha como eu assumi bem a congregação. Um disse: olha, eu não vou. Foi até sincero, né? Um foi sincero e não foi nem o primeiro culto, já foi para outra igreja. O segundo ficou comigo 3 meses, depois foi embora também. Aí eu fiquei sozinho. Eu comecei a pastorear a igreja, a minha primeira congregação que eu comecei a pastorear, sozinho. Não tinha uma alma na igreja, a não ser eu, a minha esposa e o meu filho que tinha 5 anos. Aí eu ia para a igreja e no culto da noite tinha uma irmãzinha lá, a irmã Maria Teixeira, os irmãos me conhecem, a Maria Teixeira, ia lá para me dar
Um incentivo, obrigado. Aí eu chegava no culto da escola dominical, abria igreja, eu ensinava para minha esposa. E o meu filho de 5 anos ficava na porta. No sábado eu abri igreja para fazer a consagração. Minha esposa não ia, às vezes, nem meu filho. Aí eu abri igreja sozinho, ajoelhava aqui na frente, sozinho, orava, levantava, cantava os coisinhos da harpa, depois dava oportunidade para mim mesmo e depois eu trazia a palavra. Irmãos, no culto da noite, às vezes um irmãozinho dali, outro irmãozinho de lá, e eu questionava comigo, Senhor, será que era da tua vontade mesmo? Eu ser o dirigente dessa igreja? Será que foi certo? Eu fiz a coisa certa? E a vontade de parar, de desistir era muito grande, porque isso persistiu por algum tempo ali, naquela congregação. Quando eu orava com a minha esposa, a gente ia nos bancos, assim, nas cadeiras, e tinha um óleo, né? A gente sempre costuma ter um óleo ungido, e ungia as cadeiras, ungia os bancos. Alguém já fez isso? Ungia os bancos, ungia as cadeiras e orava, Senhor, muda a alma, Senhor. Aí ia na bateria, Senhor, manda músico para cá, manda obreiro para aqui para o ministério. E a gente ficou ali um bom tempo, orando, buscando. Aí Deus começou a mandar outro, pouca gente, mas a igreja não desenvolvia. Até que um dia, aquilo ali começou a me causar tanta tristeza de não ver a igreja progredir, porque o pastor tem uma igreja cheia. Eu queria uma criança, mesmo que ela ficasse correndo para lá para cá, eu falei, não vou reclamar, né? Mas eu queria ver criança no culto da igreja, não tinha ninguém. Aí uma vez eu fui no culto, fui no monte, com o presbítero Daniel e alguns irmãos, e aí na hora lá a gente dobrou o joelho e eu orei assim, Senhor, eu quero te pedir perdão. Eu sei que alguns pastores passaram por ali e eu quero te pedir perdão por eles. Eu não sei o que aconteceu, também não quero saber, mas hoje eu te peço perdão por todos os erros, por todas as falhas cometidas naquele lugar. É a minha gestão, Senhor. E aí começamos a orar por aquela igreja. A gente começou a orar e fazer o evangelismo. Tivemos várias estratégias para Deus encher a igreja, para Deus abençoar a igreja. Não tinha mais ninguém, até que no dia da festa da igreja da sede, era o jubileu de ouro, 50 anos da sede, o pastor me chamou e você vai escrever uma palavra, um boletim da igreja, na sede. Aí eu disse amém. E aí eu revirei a Bíblia e Deus me deu essa palavra. Nós não somos os que retrocedem, mas os que creem. A fé entrou no meu coração de uma maneira tão grande, e que a gente começou a trabalhar ali naquela igreja, e eu comecei a ver a mão de Deus. Deus nos provou tão grande, mas nós começamos a ver a mão de Deus naquele lugar. Aí foi quando Deus começou a mandar alguns irmãos. Nessa época foi o Eliseu para lá, a sua família. Eu já pude ver um músico lá tocando, né? É uma bênção. Mas não era também assim, né? Tanta gente. Aí teve um tempo que eu desisti. Pedi o pastor para me tirar. A gente tem que tomar cuidado com as nossas decisões precipitadas, irmãos. E quando eu desisti disso, de pastorear, foi o pior ano da minha vida no meu casamento. Pastor, mas Deus faz isso? Não sei se Deus... Comigo aconteceu dessa forma, eu não estou dizendo que é regra, mas comigo aconteceu. Mas foi um ano difícil. Um dia nós estamos parando, dobrando o joelho e falando assim, será? E a gente saiu da congregação no tempo, como a gente
saiu fora do templo, será que Deus está te cobrando voltar para aquela igreja? Aí foi numa igreja, chegou lá a pastora, disse assim, olha, ela nem sabia que eu tinha saído de lá, era recente, ela disse, olha, eu vi você lá na congregação, pastor João, e uma porção de gente, o púlpito estava cheio, eu vi a equipe de louvor, uma porção de gente, eu via crianças, eu via jovens, eu chorei, irmão, naquela palavra, e eu disse, mas eu já saí da congregação, e eu não tem mais volta, né? E aí, uma irmã me chamou, e começou as revelações daqui e de lá, irmãos, e Deus começou a mostrar que ainda tinha um chamado comigo naquela congregação. E uma irmã disse um dia para mim assim, pastor, eu tive um sonho, eu vi o senhor andando na rua da congregação, uma porção de gente na frente, e o senhor evangelizando, porta por porta. Aí eu dobrei o joelho, um cara com a minha esposa e falei, vamos fazer prova com Deus. Se realmente for da vontade de Deus, a gente voltar para aquele lugar, o Senhor vai levar a gente para lá, porque Deus é Deus, e Deus vai agir no sobrenatural. Deus vai levar a gente de volta para lá, sem que a gente peça para voltar. Vamos fazer prova com Deus. E era no primeiro ano da faculdade. Quando chegou nas férias, o pastor me ligou, o pastor presidente. Pastor Zé, o que aconteceu foi o seguinte, o pastor que estava aí na congregação, eu transferi ele para Itapaí. Como é que o senhor está? Como é que você está? Pastor, estou bem, graças a Deus. Faz o seguinte, você está estudando? Não, eu estou de férias na faculdade. Quanto tempo é? 2 meses. Esse período de 2 meses, você pode ficar lá na congregação até arrumar outro dirigente para colocar lá? Amém, pastor? Posso sim. E fiquei lá. Passou os primeiros 2 meses e começou já, eu já estava querendo ficar. Mas eu já estava, eu e minha esposa, depois o pastor vai tirar a gente. 2 meses já estava melhor do que 3 anos. Em 2 meses, Deus já tinha feito mais coisas do que 3 anos Deus não tinha feito nada. Aos meus olhos, né? Falando. E aí, passou 2 meses, chegou o 3º mês, o pastor não me ligou. Eu também não falei nada. Passou 6 meses. Aí eu resolvi ligar para o pastor. Pastor, o senhor me ligou, você falou que ia me ligar, estou aqui. Ele mas eu tentei procurar um dirigente, procurei, perguntei pastor por pastor, para ir dirigir essa congregação aí, eu não consegui, mas eu vou conseguir. Aí eu abri com ele, e eu contei a experiência que eu tinha tido com Deus. Ele, olha, pastor, é de Deus, porque eu não consegui, nenhum pastor queria ir para ir pastorear essa igreja. E eu fiquei por mais 3 anos. E o que o Senhor não fez em 3 anos passados, Deus começou a movimentar a igreja e começou a honrar minha fé. Sabe o que o Senhor faz? Honrar a nossa fé. A gente crê de uma maneira tão especial que se a gente não se acovardar, vai chegar uma hora que Deus vai honrar a tua fé. Entende isso? Deus vai dizer assim, ó, Deus vai fazer valer a pena todo o tempo que você suportou as aflições, as dificuldades e não recuou. Aí Deus fez valer a pena. Foi nessa gestão que depois começou a vir muita gente para a igreja, de maneira que a gente, numa das festividades da igreja, a gente tinha 7 componentes da equipe de louvor. 7 componentes da equipe de louvor, o Diego está ali, não nos deixa mentir. As crianças, a sala das crianças não comportou. Era uma sala mais ou menos daqui para lá, assim, ó. A gente teve que quebrar a parede no meio e fazer uma sala desse tamanho, de fora a fora, para comportar todas as crianças lá naquele lugar. E Deus fez uma obra grande lá na Porta das Águas. Nós tivemos a oportunidade de ter vários obreiros do nosso lado. Uma dessas
vezes que eu estava lá pastoreando, chamei vários obreiros para ir lá ministrar a palavra. Pastor Antônio esteve lá ministrando a palavra. Pastor Edmilson também esteve lá ministrando a palavra. E a congregação, as profecias que eu recebi, passou um tempo, elas se cumpriram na minha vida. A gente se precipita, a gente quer largar, a gente quer parar, a gente quer retroceder. Mas, se a gente permanecer firme e fiel, vencer essas coisas que às vezes vêm para nos destruir, porque quando a gente sai da igreja e vai para o mundo, como eu disse no início, a gente vai ser destruído quando Jesus voltar e não seremos salvos. Algumas coisas nos fazem ficar muito tristes na igreja. O que é? Calúnias, difamações, injúrias. E o que mais muitas das vezes acontece no meio cristão é isso. São as injúrias. Mas o Senhor disse isso, que nós seríamos injuriados, perseguidos. E até como pastor, muitas das vezes nós somos, como obreiros, como membros, nós somos injuriados, perseguidos. Alguém dizer uma coisa na tua cara, na tua frente, alguém levantar falso testemunho contra a tua vida. Eu lembro que um amigo meu, pastor, foi uma irmã lá na igreja dele, da mãe dele, depois que deve conhecer, e a irmã profetizou assim para ele. Falou que em plena igreja, em pleno todo mundo lá, negócio de libertação, né? Esse grupo de libertações, é uma benção. E profetizou para ele, a esposa dele sentada no culto, as crianças, os filhos dele, e a irmã profetizou que ele estava em adultério. A irmã profetizou para ele que ele estava em adultério. Irmãos, que confusão. E a pastora, no primeiro momento, ficou até em crise, perturbada. Mas isso se chama calúnia. Alguns pensando que é profecia. Eu estou dizendo que é calúnia. É difamação. Coisas que têm deixado a igreja nos dias de hoje triste. Alguém levantar falso testemunho de você e aquele falso testemunho corre para a igreja. E aquela pessoa fica sabendo disso. E às vezes sai da igreja, vai para uma igreja, vai para outra. Eu não sei em que condições você está. Se é de estar sendo caluniado ou de caluniador. Mas Deus abomina isso. E é até crime. Se a igreja fosse levar ao tribunal os irmãos por causa de calúnia, injúria, difamação, o tribunal seria cheio. Paulo sabiamente disse isso, para que ninguém leve o seu irmão ao tribunal por causa disso. Mas o Senhor nos disse que nós iríamos passar por isso. Então nós precisamos ser fortes. Então nós precisamos buscar o Senhor. Porque quando alguém nos caluniar, nós precisamos pensar o que o Senhor Jesus escreveu a respeito disso. Vocês estão sendo caluniados, como foram os profetas também foram caluniados. Não somos só nós que somos injuriados ou perseguidos, mas os profetas antes de nós também passaram por o que nós passamos hoje. Passaram pelas tribulações que nós enfrentamos hoje. No trabalho, um dos piores lugares que nós é o trabalho. É onde se levantam. É na família. É na igreja. Uma vez que o pastor Edmilson pregou lá na igreja, talvez ele não vai se lembrar, porque a gente prega quando a gente prega
prega em tantos lugares, a gente não lembra, né? Mas uma vez o pastor Edmilson pregou lá, e no final da mensagem, ele cantou um hino: não pare, Deus está no controle. Naquele dia, irmãos, eu estava muito mal. E aquele hino era novo, estava novo, né? Os irmãos estavam cantando novo assim. E eu chorei aquela noite, aquela madrugada. E aquele hino me fortaleceu. Aquela mensagem me fortaleceu. A ponto de eu não recuar, a ponto de eu não retroceder, olhar para Cristo e ir à frente. Vão ter momentos na tua vida que você vai passar por isso. Ou talvez você já está passando por isso e Deus te trouxe aqui hoje para falar com você. Não pare. Aleluia. Ou talvez você já parou, mas Deus está falando com você. Volta então, se você já parou. Se você já desistiu, volta enquanto é tempo. Essas guerras, nós vamos lutar essas guerras, porque nós somos soldados de Cristo, e nós vamos vencer essa guerra, como soldados valentes no Senhor, e o Senhor vai nos fortalecendo. Mas eu já saí da igreja. O sair da igreja não significa abandonar Cristo. Você não pode abandonar Cristo. É bom que você esteja na igreja. Na igreja, a gente ouve essa palavra maravilhosa. Na igreja, muitas das vezes, vê um irmão, como a irmã saiu daqui da frente e deu um abraço numa irmã ali. E às vezes a gente está precisando disso, de um abraço, de uma palavra profética, que vai ser um marco inicial na nossa vida. Alguém pode dizer: a partir daquele dia, Deus mudou a minha história. Quando Deus me deu aquela palavra, nós não somos mais os que retrocedem, e aquela palavra foi para 7. Deus mudou a história lá daquela igreja. Deus fez grandes coisas naquela igreja, e Deus pode fazer grandes coisas na tua vida. Deus pode mudar. Como pode não mudar? O mais importante é que você está garantido com a vida eterna. A gente vai sofrendo aqui na terra, a gente vai passando por lutas e tribulações. Se a gente não parar, o Senhor nos promete a vida eterna. Eu podia, como pregador, estar te prometendo uma porção de coisas aqui hoje, bens materiais, mas disso você vai ganhar e vai ficar aqui. Mas a vida eterna é para sempre. E se você não tiver firme, e se você retroceder, e se você parar, o texto é claro que nós seremos destruídos. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram. Nós não somos dos que retrocedem. Amém, irmãos? Nós não somos dos que vamos parar. Nós vamos continuar. Pastor, eu estou contigo. Pastor, o negócio está estreito. Hoje foi beleza. Mas eu estou contigo, pastor. Vamos dar a mão, vamos vencer. Nós vamos dar história. E é bem interessante que quando a coisa está difícil, quando a coisa está ruim, quando a peleja está muito grande, algumas pessoas vão embora. Mas algumas ficam. E aquelas que ficam te fortalecem. Às vezes um fortalece o outro. Eu chegava em casa às vezes triste, irmãos, triste por ver a igreja do Senhor daquela forma. E eu pedi a Deus: salva o pessoal dessa rua, salva o pessoal da outra rua. E eu ver a igreja de como ficou. O primeiro culto de festividade da igreja, não sei se o Diogo vai lembrar, mas a gente colocou o tema: e a glória desta última casa será maior do que a primeira. Foi bênção de Deus. E isso a gente deve aplicar para a nossa vida pessoal.
mas o meu casamento não está bem. É só aquele ano, irmãos. No outro ano vai ser bênção. É só aquela semana, é só aquele momento. Eu aprendo algumas coisas com esta palavra. Aleluia, Senhor. Talvez Deus tenha um chamado na tua vida, mas você precisa parar algumas coisas. Melhora o teu relacionamento com a tua esposa. Deus abomina a falsidade. Alguém fala uma coisa com você, agora por trás fala outra. Deus não gosta dessas coisas. Deus vai te aparar. Deus vai te preparar para o santo ministério. Subir aqui, muitas das vezes estão subindo em alguns lugares aí de qualquer forma, mas não é dessa forma. Deus não chamou esses. Deus vai te capacitar e te preparar para o santo ministério do Senhor. Deus vai te preparar. E eu vi que naquele dia que eu assumi aquela igreja, aquela primeira vez, eu parecia estar sozinho, mas eu sabia que o Senhor estava comigo. Alguém falou aqui, não sei se foi na administração, você não está sozinho. Deus está com você. Amém? Vamos recitar esse versículo aí no final. Que diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Não somos para a perdição. Nós somos aqueles que creem. Vamos crer. Vamos ter fé para a preservação da nossa alma para o dia do arrebatamento. Amém? Que Deus te abençoe, Jesus. Obrigado.